Ora, muito boa tarde. Boina verde mais clara e uma coroa diferente, porque esta coroa representa a soberania, não representa a monarquia como a outra do outro dia, representa a soberania. Há uma data de repúblicas que usam coroa, começar pela Rússia, a Polónia, enfim, uma data delas que representam a soberania. São Marino, são repúblicas. Bom, vou tirar a boina, que é muito bonita, mas não vale a pena pôr mais, está feito. Isto aqui não é uma aula. E eu queria hoje falar rapidamente, vamos ver se eu consigo falar rapidamente, sobre a construção da ditadura globalista. A construção da ditadura globalista começa a seguir à Segunda Grande Guerra, com a criação de três instituições. Em primeiro lugar, a ONU, em 1945, a NATO e os outros pactos, que agora também não interessam, mas também ajudam, e a CEE barra, depois mais tarde, União Europeia. A ONU o que é que faz? A ONU decide sobre a guerra e a paz, decide sobre a soberania, decide sobre a autodeterminação ou não dos povos e das nações, a independência dos Estados, as tropas de manutenção da paz e tem um conjunto de agências especializadas para, no fundo, fazer aquilo que são políticas dos Estados até então. Food and Agriculture Organization, para a agricultura e para a fome, a alimentação, a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, para a cultura, a Unicef, também para a área da assistência em termos de apoio para a fome e para a alimentação, o Banco Mundial, já lá vamos, que é a plutocracia, e estas agências especializadas, juntamente com a ONU, são a primeira peça do governo mundial, a primeira peça dos globalistas. Governo este que não é eleito. Não é eleito. Nada é eleito. Os representantes no Conselho de Segurança não são eleitos, são normalmente diplomatas de carreira ou políticos de carreira que são mandados para lá. As agências especializadas, tudo isso, nada disto é eleito. Bom, a segunda peça é a NATO. A NATO, que faz parte de uma cadeia de pactos, na altura o CENTO, o ANZUS, a SEATO, etc., de que é sempre pivô os Estados Unidos e normalmente a Grã-Bretanha como potência colonial que era na altura. Bom, qual é a questão central? A questão central é controlar, cercar, o leitmotiv, cercar o comunismo por via marítima, na lógica do Almirante Mann, da geopolítica, do Heartland, no fundo, cercar o Heartland, não é verdade? Cercar o mundo comunista. A China só é comunista em 49, portanto isto parece antes, não é com a ideia da China ainda, não é? A ideia é cercar os comunistas e não os deixar sair para águas quentes. Bem, portanto, havia, digamos, uma ideia de que todo o território exterior era para ser controlado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido e depois com os seus aliados. Muito bem. O Banco Mundial. O Banco Mundial é, obviamente, a parte patrimonial da plutocracia, é a parte que gera, por assim dizer, os fluxos internacionais e condiciona os outros bancos pelos empréstimos, enfim, por todo o que é a articulação e a dependência que se cria em função de empréstimos e de pagamentos e tudo mais, e de câmbios. Como é que o sistema se instala? Instala-se de poucas maneiras, não é muito complicado. Em primeiro lugar, uma plutocracia dominante através da banca. É uma pequeníssima parcela da sociedade, terá máximo 2%, que manda no dinheiro e, através do dinheiro, manda na política e manda no sistema partidário dominante. Esse sistema partidário dominante foi construído para ter dois partidos siameses, dois partidos do centrão. Um ao centro-esquerda, outro ao centro-direita, que se alternam, rodam para mudar as carinhas,
Mas as carinhas não podem pôr em causa um conjunto de domínios que são absolutamente sagrados. Não podem pôr em causa a União Europeia, no caso do Ocidente, estamos a falar agora do Ocidente, não podem pôr em causa a União Europeia, não podem pôr em causa a política de pescas comum, não podem pôr em causa a política agrícola comum, não podem pôr em causa todo o sistema regulamentário, que é cada vez maior, e é por aqui que se desenvolve a ditadura. Um sistema de proibições e de regulamentos, sobre tudo e mais alguma coisa, desde os automóveis aos combustíveis, aos discursos, não é possível haver discurso, ao tabaco, a tudo mais. Tudo e mais alguma coisa que a União Europeia decida regulamentar. A reposição da paisagem, agora a última é a reposição das paisagens naturais, ou não sei o que, é uma invenção qualquer que é contra a agricultura, como é óbvio. A União Europeia tem que estar intimamente articulada com a NATO e a rotação é feita ao centro, como aconteceu até ao fim da Guerra Fria, até 90 e tal, 89, 91, portanto até um pouco depois. A plutocracia encarrega-se de comprar a comunicação social clássica, TV, rádio, jornais, revistas, e, portanto, controla a narrativa. Digamos, este centrão encarrega-se de ter uma política desinvestidora da educação, desde o ensino primário ao ensino secundário ao ensino superior, sempre que ele, ensino, promova o pensamento crítico, o pensamento livre, o pensamento autónomo. Isto não pode existir. Pode-se ensinar tudo, química, matemática, o raio que o parta, menos as áreas que promovam o pensamento crítico, o pensamento livre, o pensamento autónomo. É preciso criar hiperespecialistas de nicho, em que o nicho seja cada vez mais especializado, para que se tornem dependentes, sozinhos não conseguem fazer nada, para que se tornem mansos, para que preencham a nova categoria, uma nova classe social, de facto, que é a dos escravos bem pagos. São estes cientistas que só sabem de uma área muito pequenina. Isto provocou, naturalmente, uma reação, porque é humano, não é? Sempre que há uma ação, há uma reação. Em primeiro lugar, a proliferação de redes digitais que fogem à domesticação. Mas eu vou pôr censura no Facebook. Foge para o YouTube. Mas eu vou pôr censura no YouTube. Foge para o TikTok. Eu vou pôr censura. Foge. Está a ver? Esta incapacidade de controlar a narrativa nas redes sociais é uma vitória da resistência. Em segundo lugar, surgem os partidos rebeldes, os partidos quase sempre de direita rebelde. E porquê direita rebelde? Porque perguntaram aos senhores, então os revoltosos profissionais, que eram os comunistas, os revoltosos profissionais, que eram os anarquistas. Já não há. O que aconteceu? Não há porque eles venderam-se ao subsídio à dependência. Eles venderam-se ao sistema. E o sistema é dominado pelo capital financeiro. E o capital financeiro comprou-os e sufocou-os. E as pessoas também não são estúpidas, já perceberam que dali não vem nada de bom. E, portanto, a esquerda rebelde morreu, asfixiou-se, envelheceu, desapareceu. Mais batalhas perdidas pelo sistema e ganhas pela reação contra o sistema. Os bitcoins. Os bitcoins são fórmulas de fazer dinheiro não controlados pelo sistema. E por isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo que o sistema ponha cobro aos bitcoins. Mas é uma aposta ganha. E, em terceiro lugar, as religiões militantes.
O que é que eles fizeram? Invadiram a Igreja Católica, apodreceram a Igreja Católica por dentro, invadiram os protestantismos, desertificaram os protestantismos e, de repente, a reação vem dos muçulmanos, vem dos hindus neofundamentalistas, vem... Portanto, não é possível. E vem do próprio cristianismo, que tem áreas que não estão a ser controladas, não são sequer controláveis e que estão a ressurgir como forma, como mecanismo de reação ao sistema. Depois, em certa medida, os colonialismos, neocolonialismos descarados, quando, sei lá, os Estados Unidos, a seguir à guerra, ocupam o Japão e o transformam num país americanizado, destruindo tudo aquilo que era a tradição nipónica, ou quando colocam a sua pegada designadamente militar na Indonésia, no Paquistão e na Turquia, em Taiwan. Mas é claro, isto não teve, ou os ingleses através da British Commonwealth, ou os franceses na África francófona. Só que o mundo não para, a reação não para. E entre si criaram-se alterações. As alianças dos Estados Unidos, por exemplo, desatualizam a Commonwealth. O Canadá passou a ser um aliado da NATO dos Estados Unidos da América e o vínculo à Commonwealth diminuiu. A Austrália e a Nova Zelândia, no ANZUS, a mesma coisa. E, portanto, a fidelidade anglo-saxónica passou a ter outro patrão, que é os Estados Unidos da América. A Rússia, que decai em 89, 91, quase com um colapso, que a gente pensava que aquilo ia acabar no dia seguinte, ressurgiu com Putin. A primeira martelada foi na Chechênia, e depois na Moldova, com a Transnistria, depois na Geórgia, com a Abkházia e com a Ossétia do Sul, depois agora na Ucrânia, e portanto esta nova avançada nacionalista e patriótica da Rússia é uma reconfiguração do seu espaço vital. Os BRICS, que se alargam e hoje em dia fazem frente ao mundo capitalista ocidental e que absorveram a América Latina, que era uma colónia, ou era um conjunto de colónias típico e habitual dos Estados Unidos da América, desde o discurso do George Washington. E, portanto, no fundo, a própria China, que começa por alargar a sua influência para as suas periferias, ao caso do Tibete, da invasão do Tibete e da colonização do Tibete, da influência sobre a Mongólia Exterior, que tinha, digamos, de alguma forma, uma afinidade soviética, para a zona do Mar da China e para depois os portos pelo mundo inteiro e pela compra de setor primário no mundo inteiro, desde as minas, enfim, à produção elétrica, às barragens, a tudo mais. Portanto, este avanço da China é outro imponderável que acaba por pôr em causa esta hegemonia na área em que ela se quer exercer, que é a área soviética, transcomunista habitual, continental. Cenas dos próximos capítulos. Eu não queria passar de um quarto de hora. Vou acelerar. Como é que este sistema em decadência vai reagir como é o último grito do monstro? Em primeiro lugar, com governos de salvação nacional. Eu penso que isto que está a passar em Portugal agora é uma espécie de prelúdio do que vai acontecer. Por alguma razão externa, uma crise económica ou financeira no dólar, no euro, na banca, ou uma catástrofe militar mais evidente que transborde da guerra da Ucrânia, que transborde de Israel e dos seus vizinhos, ou uma crise geológica, vulcânica que vai acontecer, sísmica que vai acontecer, até exterior ao planeta, meteórica, um cometa, uma coisa qualquer, que vai acontecer. Bom, tudo isto é um bom argumento para iniciar um governo de salvação nacional. Uma nova pandemia, fabricada ou não, é um novo argumento para
instalar um novo ataque ao liberalismo falso e à falsa democracia. Uma democracia que vai ser asfixiada pelo pânico, que vai ser asfixiada pela redução progressiva dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, pela prisão sem grades, pela prisão institucional e eu diria quase que etérea que o sistema consegue impor. Bom, nós vamos ver isto. Atenção, eu estou a falar sobre isto, nós vamos ver isto. Eu vou ver isto, os senhores vão ver isto. E a resistência vai continuar e a resistência vai ressurgir ainda mais. E, portanto, isto que aconteceu agora em Portugal, esta salvação nacional pelo abraço do Centrão, é apenas o prelúdio do que está para acontecer em larga escala. Muito obrigado.